Embora a presença hegemônica dos meios de comunicação na cultura jovem esteja no centro dos debates atuais, não é de hoje que os educadores pensam nesse assunto. Desde as primeiras discussões sobre o rádio e o cinema, no final dos anos 30, até as atuais investigações sobre como os jovens usam a Internet 2.0, os pesquisadores ainda identificam um padrão binário de comportamento: o time dos otimistas incondicionais da tecnologia e os críticos mordazes dessa esfera da cultura, que se sustentam no que os ingleses chamam de pânico moral. Para a turma dos otimistas, a simples constatação de que os brasileiros estão entre os maiores usuários do Orkut já é um indício de participação democrática. Essa postura não leva em conta, no entanto, que a internet permite diferentes níveis de participação. Entre o uso afetivo para tecer redes de amigos e o uso mais politizado para se engajar numa causa de interesse coletivo, por exemplo, há uma grande diferença. Para a turma dos que sofrem do pânico moral, o gosto que os jovens têm de postar fotos próprias na internet é sinal de um exibicionismo decadente, influenciado pela cultura das celebridades. Entretanto, um exame honesto na diversidade de fotoblogs mostra que tem muito artista anônimo usando essa mesma ferramenta para divulgar a arte da fotografia. Entre um e outro extremo, entretanto, há o grupo dos equilibrados, que não concordam nem discordam completamente daqueles que são contra ou a favor das mídias. Em geral, o time dos que ficam no meio se sustentam nas lições dos estudos culturais britânicos, que se propõem a entender não o que é que as mídias fazem com as pessoas, mas o que é que as pessoas fazem com as mídias. Os culturalistas rejeitam a ideia de que o público simplesmente engole tudo aquilo que as corporações de mídia oferecem. Mas eles também rejeitam a ideia do livre-arbítrio porque acreditam que os nossos gostos e valores são moldados histórica e culturalmente. Isto é, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente é capaz de avaliar, depende das experiências culturais que a sociedade em que a gente vive nos permite ter. E é claro que os meios de comunicação têm um papel muito importante nesse processo. Na escola, a abordagem culturalista se concretiza em atividades que tratem com respeito à cultura dos jovens, mas que os estimulem a desenvolver melhor a capacidade de fazer juízos de valor. Agindo dessa forma, o professor trata uma questão complexa de maneira mais equilibrada e não comete o erro elementar de rotular a cultura de massa como essencialmente ruim e a cultura erudita como essencialmente boa, ainda mais no contexto atual, em que os limites entre uma e outra estão se tornando borrados. Stuart Hall e Paddy Warner foram professores de inglês nos anos 60 nas chamadas Comprehensive Schools, as escolas inglesas que não exigiam um exame de admissão. Baseados nas experiências que eles tiveram, eles escreveram o livro The Popular Arts. Nesse livro, eles discorrem sobre o modo como a cultura tradicionalmente vem tratando a cultura jovem, e fizeram o seguinte comentário sobre o que chamamos genericamente de cultura de massa. Experiências, atitudes e valores são comunicados numa diversidade de formas. Quais deles incluímos quando falamos em cultura de massa? Onde colocar a Bíblia? Junto com os Beatles? Assim, Stuart Hall e Paddy Warner propõem um método de estudo da cultura jovem na escola que realize duas tarefas. Primeiro, examinar minuciosamente o que o autor tem a dizer. Segundo, examinar o estilo geral para enxergar os verdadeiros valores inerentes à obra. Eles exemplificam essa abordagem tratando de dois gêneros cinematográficos que usam a violência, o thriller de ação e o western. Em linhas gerais, eles dizem que, enquanto o thriller de ação é um filme sobre matar, o western é um filme que tem morte, mas que é sobre outra coisa, sobre o modo como o ser humano comum deve lidar com dilemas morais no seu cotidiano. Assim escreveram Stuart Hall e Paddy Warner. Adentrando o mundo do western, submetendo-se às suas regras e identificando-se com seus heróis, assumimos em fantasia a autoridade sobre nossas próprias vidas que gostaríamos de realizar de fato. Essa submissão ao personagem do filme serve para clarificar o desejo que nós temos por tal autoridade e controle,
e assim talvez fazê-la um princípio mais ativo nas nossas próprias vidas. Portanto, um artista genuíno é aquele que sabe tirar proveito das estruturas de produção da cultura de massa e criar produtos simbólicos que nos forcem para fora de nós mesmos e nos permitam prestar atenção na qualidade da mente de outras pessoas. Na análise dos autores, o cinema de Charlie Chaplin é um dos mais genuínos exemplos de arte popular materializada no âmbito da indústria cultural. Vejamos o que eles escreveram sobre isso. Chaplin trouxe à tona o personagem vagabundo nos quadros humorísticos. Quando ele deixou o estúdio de Keystone, ele diminuiu o ritmo da atuação até que um modo mais íntimo e sutil de atuar apareceu. A ironia e a melancolia tiveram espaço para se desenvolver. Desde o vagabundo até tempos modernos, vimos o aprofundamento dessa figura, a emergência de um estilo cômico transcendente que uniu o ritmo e a ingenuidade de Keystone com a lentidão e a tristeza da mímica. O personagem adquiriu profundidade e ar sombrio. Os pequenos gestos de extravagância ou de bravura de aparência, a confiança seguida do desapontamento, a comemoração de uma pequena vitória, destacam e ajustam as habilidades e as emoções daquele período. O estilo transformou as gags individuais em um tipo criativo, o do pequeno homem contra o mundo. Esse era o seu estilo pessoal na performance, especialmente em Luzes da Cidade e A Corrida do Ouro, e que recriaram o vínculo entre Chaplin e sua audiência. Nesse ponto, ele deixou de ser simplesmente um inventivo ator de comédia cinematográfica e se tornou um artista popular. Mais adiante, Stuart Hall e Paddy O'Neill sistematizam aquilo que eles consideram características fundamentais que separam a cultura massificada da cultura popular produzida através das mídias. Enquanto a arte popular representa uma continuidade da arte anônima produzida em contato com o público, a arte massificada destrói os traços de individualidade e as idiosincrasias do artista. A arte popular permite ao artista exercitar um estilo pessoal reconhecível pelo público. A cultura massificada vende a pessoa do artista, mas não o seu estilo pessoal. Na arte popular, o estilo é desenvolvido no duelo com a audiência, através da criação artística espontânea. Na indústria da cultura, o suposto estilo não passa de uma série de truques para projetar uma imagem reconhecível. Na arte popular, uma vez que o elo com a audiência é estabelecido, o artista se perde no meio da sua obra. Na cultura massificada, o narrador não se perde na narrativa. A pessoa por trás da produção é que é vendida para a audiência. A arte popular usa a estilização e a convenção para selecionar, enfatizar e reforçar aspectos a fim de encantar a audiência com alguma surpresa criativa. A cultura massificada usa estereótipos e fórmulas para simplificar a experiência e mobilizar um estoque padrão de sentimentos que mantém a audiência conectada. Portanto, antes de aceitar um produto cultural novo com entusiasmo irrefletido ou de criticá-lo com raiva, aprenda a analisá-lo criticamente. Pense nas intenções do autor. Avalie cuidadosamente o modo como o autor organiza os elementos da mensagem, seja ela um filme, uma música ou uma história. Identifique os valores que estão por trás das imagens criadas pelo artista. Pense se ele fez aquilo para expandir a mente do público ou apenas para reter nossa atenção. Depois disso, avalie em que medida serve ou não para os seus propósitos de diversão e de aprendizado. Se você gostou do assunto desse vídeo ou tem algo a dizer, por favor deixe o seu comentário e obrigada por visitar o meu blog.